Gravação iniciada, presidente. Prezados, boa tarde. Vamos dar seguimento à nossa sessão de julgamento da tarde do dia 2 de setembro de 2020. Vamos para um processo que terá acompanhamento do representante do contribuinte e, por essa razão, antes de fazer as formalidades normais aí de abertura de sessão, eu vou pedir ao servidor Alberto, por favor, que peça lá a senhora Paula, que é representante do contribuinte, para entrar na nossa sala virtual, por favor. Ok, farei a convocação, presidente. Obrigado. Item 174 da pauta. Doutora Paula, seu processo será julgado agora. Por favor, olhar mensagem privada do chat. Gente, alguém sabe onde está vendendo aquelas máscaras descartáveis, que são baratinhas? Descartáveis. Nós vamos ver para você iniciada. Vocês compraram. Você me ouve, Alberto? Quanto? Doutora Paula? Ela já está entrando aqui na nossa sala, Alberto. Eu agradeço. Pode fechar o seu microfone, por favor. Boa tarde. Boa tarde, senhora Paula. Senhores, a senhora Paula fará o acompanhamento, né? Fará o acompanhamento aí do julgamento do processo 174. Senhora Paula, eu peço que mantenha o seu microfone, por favor, fechado e, se possível, baixar a resolução da sua câmera para baixa resolução, só para melhorar o fluxo aí do processamento de informações. Nós estamos dando seguimento, senhora Paula, ao julgamento dos processos da tarde desse dia 2 de setembro, por conta do permissivo constante da atual redação do artigo 11 da portaria 17296, redação dada pela portaria CARF 18077, nós já iniciamos o julgamento da parte da tarde, ainda pela manhã, mas deixamos naturalmente por conta do interesse em acompanhar o julgamento do processo 174, deixamos esse processo, pulamos esse processo e vamos retomar. Nós estamos com o nosso colegiado completo, colegiado representativo aí da primeira turma ordinária da segunda Câmara, da segunda sessão de julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, composta pelos seus membros titulares, conselheiro Daniel, conselheiro Rodrigo, conselheiro Francisco Guarita, conselheiro Douglas, conselheira Débora, conselheiro Sávio, conselheiro Marcelo Risso e eu, Carlos Alberto, conselheiro também, presidente da turma. O processo 174 é um processo do contribuinte Companhia de Fiação Tecidos Cedro-Norte, final 2008-62, um processo de relatoria do conselheiro Douglas. Conselheiro Douglas, por favor, fique à vontade para a leitura do seu relatório e, como não há sustentação, apenas o acompanhamento, pode seguir direto para o voto também, por favor. Tá. Boa tarde a todos. É um recurso voluntário, interposto da decisão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada, para não reconhecer parte do direito creditório pleiteado e, consequentemente, homologar em parte a compensação. Então, eu vou ler parte trecho do relatório
feito pela decisão da DRJ, pelo acórdão proferido pela decisão da DRJ. O presente processo trata de declarações de compensação enviadas eletronicamente mediante a utilização de pretenso crédito reconhecido no Poder Judiciário. Em análise aos documentos protocolizados pelo contribuinte, a DRF emitiu o despacho decisório anexado nas folhas 163 e 164. Neste documento, a DRF reconhece como passível de compensação o crédito a menor, indicado a menor ali, porque não homologou parte. Aí, desse documento, extrai-se a seguinte informação: um dos pagamentos informados não foi identificado na base de dados da Receita Federal e não foi localizado no arquivo de microfichas. Trata-se especificamente do recolhimento relativo ao exercício 90, período de apuração 1989, data de vencimento 30/4/90, código de receita 0764, e valor original, aqui está constando reais, mas é cruzeiro, acho, 16.203,14,34. Tem devido direito de crédito reconhecido pela DRF, as compensações declaradas pelo contribuinte foram parcialmente homologadas, resultando no saldo de débitos não compensados identificados à folha 166 deste processo. Inconformado, o contribuinte apresentou manifestação de conformidade, onde em síntese propugna pelo cômputo do recolhimento efetuado em 30/4/90, apresentando para amparar seus argumentos a cópia autenticada do DARF. Intimação enviada ao contribuinte, reiterando a solicitação da apresentação do DARF original, reitera a informação prestada na correspondência protocolizada no dia da manifestação de conformidade nessa delegacia, informando que o DARF requerido encontra-se no processo judicial e que seu desentranhamento foi indeferido. Então, aí houve a decisão da DRJ, que manteve, julgou a manifestação de inconformidade improcedente e manteve o crédito tributário. Recurso voluntário apresentado com os argumentos apresentados anteriormente. Aí, ressalta-se que em fevereiro do ano corrente, na verdade em fevereiro do ano passado, de 2019, protocolizou petição juntando a guia DARF, que estava juntado nos autos do processo. Na sessão de julgamento do dia 9 de abril de 2019, escolhendo a primeira turma, houve por bem converter o julgamento de diligência, para que a autoridade responsável pela administração do tributo, à vista do documento original de que dispõe o recorrente e que foi apresentado no curso de julgamento, manifeste-se sobre a procedência do recolhimento que ampara o crédito pleiteado nos autos. A resposta a essa diligência foi nos seguintes termos. Nas folhas 513 e 514, extrai o seguinte trecho. Em resposta à Divisão de Controle de Acompanhamento Tributário da DRF de Brasília, assevera que atualmente não há meios operacionais para a confirmação da autenticidade do documento de arrecadação e encomenda. Neste caso, orientamos a unidade a acatar o DARF como verdadeiro, tendo em vista o ônus da prova ser da Receita Federal. Desta forma, em consonância ao exposto pela DRF de Brasília, confirmamos o pagamento pelo interessado do IRF sobre o lucro líquido, código de receita 0764, na data de 30/4/90, no valor de 16.203,14,34 na moeda da época. Presente recurso voluntário é tempestivo e passo ao voto. A recorrente teve parte do seu crédito glosado decorrente da ação judicial ali indicada, em que foi reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança do imposto de renda retido na fonte sobre o lucro líquido, nos termos das alterações dispostas na Lei 7713 de 88, que determinava o recolhimento de tributo ainda que não fossem distribuídos os lucros aos sócios. De forma bastante simples, a controvérsia que ainda permanece nos presentes autos é sobre o crédito glosado de um dos pagamentos de ILL informados e não localizados no arquivo de microfichas e corresponde ao
relativo ao exercício de 1990, período de apuração 1989, Código de Receita 0764, no valor originário que eu já mencionei antes. A decisão recorrida não aceitou o comprovante sob o argumento de que apenas o documento original seria o meio que permitiria realização de diligências e que a sua não apresentação justificaria a manutenção da glosa deste crédito nos seguintes termos. Considerando os documentos anexados ao processo, constata-se que o DARF invocado pelo contribuinte não foi confirmado pelos sistemas da RFB. Diversas providências foram tomadas pelo fisco no intuito de localizar o pretenso pagamento, não foi localizado. Por diversas vezes, o contribuinte foi intimado a apresentar comprovante de pagamento original, único documento capaz de subsidiar novas pesquisas, tendo em vista que procedimentos habituais mostraram-se infrutíferos. Este documento não foi apresentado. Desta feita, não confirmando o pagamento em questão, não há como reconhecê-lo como indébito passível de restituição ou utilização em compensações de débito. Diferente das alegações apresentadas pelo manifestante, tal recolhimento não tem as características de liquidez e certeza imprescindíveis da compensação tributária nos termos do artigo 170 do CTN. E aí eu repito aqui que a gente converteu em diligência a manifestação da DRJ que falou para reconhecer, então, conforme restou da resposta, deve ser reconhecida a autenticidade do documento apresentado, por isso, resta demonstrado o recolhimento, devendo ser reconhecido o direito creditório do valor nele constante. Então, diante do exposto, conheço do recurso voluntário e do provimento. Senhores, considerações? O único questionamento era o recolhimento em si, né? Me recordo desse caso, a advogada indo que a turma... Eu vi aqui os memoriais também. Bem claro. O detalhe aqui é que não se discute a possibilidade de pleitear ou não, porque havia uma discussão, e há ainda uma discussão sobre a legitimidade de quem poderia requerer isso, se a empresa, quando ela arcou com o ônus do tributo, ou se o sócio, né? Porque, na verdade, esse lucro, até pelos termos da legislação, seria do sócio. Mas isso é uma questão que não está sendo discutida aqui. Aparentemente, houve uma demanda judicial e que a conclusão da demanda judicial já reconheceu o direito e a questão ficou limitada exclusivamente na falta de comprovação desses recolhimentos, que é algo diferente realmente do que se tem hoje, que você bota no sistema lá, a data já sabe, um CNPJ sabe quanto e onde o contribuinte recolheu de forma instantânea. Mas nesse caso não, o arquivo disso era algo mais complicado, microfichas, era chato de encontrar. Enfim, muitas unidades não dispunham nem mais do equipamento para poder fazer essas consultas, porque não se vende mais esse tipo de equipamento, mas a própria unidade, diante do comprovante original, ela se manifesta no sentido de reconhecer a autenticidade do documento. E, senhores, considerações adicionais? Ok, então, conselheiro Douglas, votando por dar provimento a recurso voluntário. Como vota, conselheiro Daniel? Eu acompanho, presidente. Conselheiro Rodrigo? Acompanho o relator, presidente. Conselheiro Francisco Guarita? Eu também acompanho o relator. Conselheira Débora? Acompanho. Conselheiro Sávio? Acompanho o relator. Conselheiro Marcelo? Acompanho. Senhores, eu também acompanho o relator. Eu deveria até ter destacado inicialmente que houve apresentação de memoriais para esse caso, porque, de fato, eles estavam disponíveis, mas todos viram, inclusive o Marcelo comentou sobre os memoriais, porque eles ficam disponíveis para a gente no nosso ambiente eletrônico. Então, nesse sentido, proclamando o resultado, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Acompanhou o julgamento a patrona do contribuinte, senhora Paula Regina Guerra de Rezende Cury, OAB-MG 80788. A quem eu agradeço a participação e informo que já pode deixar o nosso ambiente virtual. Bom, eu agradeço também a presença de todos e boa tarde. Bom trabalho. Obrigado.
Senhores, com o julgamento do processo 174, a gente conclui o julgamento dos processos previstos para amanhã, para a tarde desse dia 2 de setembro. E, portanto, eu vou pedir ao servidor Alberto, que falou, pare a gravação neste momento.